Hermanos, el pasado domingo nos habló el Señor de Génesis capítulo 1 y 2, de cómo el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, del abismo, y del completo silencio que había en medio a la ruina y la destrucción. Y de verdad, hermanos, donde no hay vida, hay un completo silencio, ¿verdad? Donde hay ruina y destrucción, no hay movimiento, no hay absolutamente nada, porque no hay vida en ese lugar. Pero isso, a palavra do Espírito se movia e preparava o momento, preparava o ambiente para o mesmo Deus liberar uma palavra em onde as coisas iam começar a ser transformadas, amém? Iam começar a ser restauradas, renovadas, hechas novas, amém, igreja? Então, eu meditava em todo isso, irmãos, e pensava que quando Deus quer fazer algo na vida de um, claro que Ele vai contar com nossas orações, claro que Ele vai contar com nossa búsqueda, amém? De estar aí delante de Ele, pero de todo lo que hablamos, de todo lo que ponemos delante de Deus, todo Ele lo sabe de antemano, sim ou não, irmãos? Ele está pendente de todo, sabe de nosso coração. Não há uma palavra que saia de nossa boca sem que o Senhor nos sepa de antemano, sabe o que passa em nossos pensamentos muito antes de nós outros falarmos. Então, me di conta, irmãos, e conversava com Deus essa semana, que nós outros teremos uma certa dificuldade, muita dificuldade, de manejar a questão do silêncio. Não nos damos conta que no silêncio, em não falar, há mensagens que vêm a vez de parte de Deus, verdade? Nem sempre Deus vai contestar nossa oração da maneira que queremos escutar. Nem sempre nos vai falar quando nós estamos aí esperando que algo venha, e às vezes não vem nada. E há de verdade um completo silêncio. E esse silêncio para nós outros, nós não sabemos como manejar com isso. Quando temos algo que resolver, ou algo que nos inquieta, algo que nos provoca reações, nós outros tratamos de expressar, amém? E lo expressamos da maneira que o Senhor nos deu a capacidade de hacerlo, que é hablando, amém, igreja? Pero Deus muitas vezes não está querendo que hablemos, senão que aquietemos nossa alma. Toma atenção aqui, amém? Que aquietemos nossa alma e que estemos em silêncio delante dele, como hemos visto aqui no Salmo 37. Guarda silêncio ante Jeová e espera nele, amém? Muitas vezes, hermanos, eu muito falar não nos traz solução, verdade que sim? Hablamos, contendemos, discutimos, peleamos, ofendemos, falamos um montão de coisas, e o que hacemos é empeorar uma situação que talvez com o silêncio foi a melhor forma de manejar, verdade? Quantos pleitos em la casa entre parejas, com filhos, com padres, e situações que se podia resolver com o silêncio. Pero a nós outros não nos gusta, temos que sacar algo, temos que falar, temos que dizer, temos que sacar o que está inquietando. E essas decisões nem sempre, irmãos, traem a solução que nós outros buscamos, amém? Muitas vezes o que vai atrair é mais problema, é mais confusão, e não vai haver não vai haver o que nós outros esperamos, amém? Sabe, irmãos, que silenciar não é solamente deixar de falar, amém? Porque muitas vezes nós outros, irmãos, e Deus nos ha dado essa capacidade,
de que nós podemos expressar-nos sem necessariamente falar algo. Você pode expressar uma tristeza, uma amargura, expressar um enojo sem palavras, verdade que sim? Com solo arrugues na cara, a gente se dá conta, estás falando algo, verdade que sim? Com solo uma mirada, um adolescente, verdade que sim? Aí estão dois adolescentes aí, sabe que mensagem está a mamãe transmitindo a eles, verdade que sim? Muitas vezes não é necessário que uma mamãe hable, grite e agarre uma farra, não, uma mirada e já eles entenderam, algo não está bem aí, amém? Os ninhos entendem isso, todos nós outros entendemos, irmãos, com uma mirada, com arrugar na cara, com estirar a trompa. Muitas vezes a gente anda estirando a trompa aí de bravos, de molesto. Os ninhos se expressam de muitas formas, verdade? Com sacar a língua ao companheirito. Eles estão sabendo o que estão dizendo, verdade? Eles entendem a mensagem. Então, irmãos, quero dizer com isto que nem sempre devemos expressar as coisas que sentimos. Às vezes é melhor silenciar, amém? Pero silenciar del todo, como acabo de dizer, você pode não dizer nada, verdade que sim? Se estás inconformado comigo, se estás molesto com minha persona, podes que não me digas nada, por respeito, porque não queres ofender, enfim, pero com uma mirada, verdade? Com uma expressão facial, eu estou entendendo o que tu me está dizendo, sim ou não? Com o resto, com uma forma de reaccionar. Então, são muitas formas de comunicação, verdade? E nós devemos, irmãos, entender que que uma pessoa se calle em algum momento, não é dizer que a pessoa está expressando medo, covardia, verdade? Não é dizer que a pessoa está expressando debilidade, não. Muitas vezes a pessoa calla porque prefere paz em seu coração, amém? Porque anela algo maior e melhor depois da situação que está passando. Em uma situação de discussão entre duas pessoas, em que um grita, ofende e ameaça e habla coisas, e o outro decide calhar e silenciar, não expressar absolutamente nada, ao que se sente com a razão de gritar e ofender, vai passar na mente dessa pessoa que o outro é um covarde, verdade que sim? Que não reaciona, que não diz nada, seguro que ele tem medo, que ele pede, alguma coisa assim, pero não. Às vezes a pessoa decide silenciar e não expressar nenhuma reação, não é por medo, não é por covardia, verdade? É porque a pessoa busca o caminho da paz, amém? É que ela sabe que depois desse momento de discussão, de discórdia, há um momento depois desse. Essa discussão, esse problema, essa desavença não vai durar para sempre, haverá um momento depois. E esta pessoa que decide calhar está esperando por um momento depois. Me entende, irmãos? Ela está pensando em um momento depois da discussão. É um momento depois de um pleito, de uma discussão, de uma ofensa. Esse momento depois, muitas vezes, o que vai nos parecer e revelar são lágrimas, gente golpeada, gente herida, sim ou não? Amém? Enemistades, e o momento depois é o que nós devemos pensar, né? Que vai passar depois que eu recebo o enojo e a ofensa e decido reacionar? Todos estão entendendo, irmãos? Devemos pensar no momento depois. E para ter esta sabedoria é necessário que tu aprendas de Jesus. Que disse Jesus? Se alguém te golpeia a ti, que haces tu? Amém? Simples. Deixa a pessoa derramar todo o seu veneno, não importa. Há algo dentro dessa pessoa que ela tem que sacar. Sim ou não? Quizá há heridas, há golpes que se levou da vida, há situações de inconformidade com a família, com sua vida personal,
e ela tem um enojo que tem que sacar aquele, necessita desahogar-se, e tu estás aí, verdade? Tu estás aí. A questão é: como tu vas a reaccionar em um momento como este? Amém, igreja? Como vas a reaccionar? Tu e eu, que teremos o Espírito Santo de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, e que sabemos como Jesus hubiera reaccionado em situações como esta, devemos pensar em um momento depois. Amém? É o momento depois que te dou um golpe. Aí um momento depois. O que vai passar? Que consequências vão vir depois disso? Me vão echar a polícia e vou sair aí encadenado por a comunidade? O que vai passar depois disso? Nossa relação com Deus, irmãos, também tem a ver com isso. Devemos sempre pensar que em meio ao caos, e nós outros vimos no domingo, Gênesis 1, em meio ao caos, à destruição, à ruína que estava em todo lugar, havia um espírito que silenciosamente se movia. Amém? Deus estava contente com o que veia? Seguramente que não. Amém? Pero em nenhum momento Deus demonstrou ira e enojo. Diz que o Espírito Santo simplesmente se movia. E quando Deus liberou a palavra, toda começou a transformar-se. Amém? Quando a ruína, o enojo, a rabia, o ódio, as ofensas, os pleitos te cercam e querem atrapar-te e mover-te, arrastar-te para a destruição, tu muévete em silêncio. Amém? Guarda-te. Sepas que há um momento depois que Deus pode poner em tu boca uma palavra de sabedoria. Amém? Uma palavra de aliento, uma palavra de consuelo, para que todo a seu redor empiece a ser transformado, como disse o Senhor. Que disse o Senhor: seja a luz, e foi a luz. Amém? Deus não teve que andar peleando como nós outros hacemos, verdade? Simplesmente se moveu e observou. Quando chegou o momento de falar, algo sucedeu. Me está entendendo, irmãos? Quando tu decidas falar, que tu falar seja para construir e não para destruir. Amém? Que tu comunicação, que tu expressão facial ou corporal que seja para dar a pessoa que está herida, que está golpeada, que está querendo ofender e atacar-te, que a pessoa sepa que tu não eres uma ameaça para ela. Amém? Senão que tu estás mirando é o tempo depois, é o momento depois, em que algo grande pode passar. Com uma só palavra, disse que a natureza toda começou a ordenar-se outra vez. E Deus tomou seu tempo para criar todas as coisas, e tudo está aí, e aqui estamos nós outros. Amém, irmãos? Amém? Devemos aprender de Deus. Não é dizer que estamos conforme com todas as coisas, pero a vez guardar o silêncio, evitar a expressão de nosso enojo, evitar a expressão de nossa inconformidade. Amém? Podendo hacerlo, melhor não hacerlo. Amém? Porque, irmãos, creiam uma coisa. Repito, onde há ruína e destruição, onde há pleito, onde há confusão, reina a bulla, um ruído ensurdecedor em meio a toda aquela situação. Pero as coisas que tu buscas, lo que tu anhelas em Deus, as coisas buenas que tu esperas em Deus, não estão aí em meio a essa confusão. Amém? Estão em tu silenciar tua alma, quietar tua alma e esperar em Deus. Amém? É assim que estão as coisas. Nós outros irmãos temos dificuldade com o silêncio e devemos aprendê-lo. Amém? Aprendê-lo. E o momento que aprendemos, vamos evitar muitas situações, muitos padres com filhos, muitas situações serão evitadas. Cônjuges, verdade? Porque um te diz uma coisa e o outro te diz outra, verdade que sim? E tu não vai aguentar, tu não vai suportar, tu vai entender que tens que dizer algo.
porque de por si me ofendeu, de por si sacou a madre da calle, essas coisas todas. Amém, irmãos? Aprenda a silenciar tu alma. Amém? Muitas vezes os gritos e as ofensas, essa a pessoa tem dentro de si. Há heridas, há golpes, há situações não resueltas em sua vida, e o que hace é sacarlo. Amém? Pero que tem sabedoria deve entender que há uma alma herida muitas vezes aí. Amém? Se passam com os niños na casa, com os adolescentes na casa, que os pais não nos entendem, verdade? E diz que minha mamãe não me entende, meu papá não me entende, verdade? E às vezes eles estão gritando, irmãos, eles estão gritando por atenção, por amor, por abraço, né? Por cercania de los padres e madres. Pero nós estamos tão corretindo de um lado a outro que não nos damos conta. Então, se trate, irmãos, de aprender a partir desse dia a questão do silêncio. Amém? Há mensagens muito profundas quando aquietamos nossa alma, quando silenciamos nossa voz. Amém, igreja? Vamos aprender do Senhor. Amém? Sabe, irmãos, no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Quando tu irra, está metido no quarto, verdade? Dias e dias metido no quarto, com o celular na mão, com a computadora, com os huevos, com esse, com aquele. Há um silêncio, verdade? Esse silêncio deve haver preocupação em ti, amém, papai e mamãe? Deve desconfiar por que este silêncio. Há um mensagem que sai daí, verdade? Por que nos encerramos em um lugar? Por que nos escondemos em um lugar? Por que nos apartamos do convívio familiar? Verdade assim? Há um silêncio que está falando, está a gritos manifestando situações que estão aí. E às vezes nós outros não vemos como normal. É 1 Crônicas que ele diz? Ou é 2 Crônicas? Sim, é 2 Crônicas. Segunda, amém? Habla de la vitória sobre Moab e Amon, uma guerra que aí está. Os inimigos chegaram delante do povo de Deus com muito poder para destruir, para causar problemas ao povo de Deus. E disse a palavra, capítulo 20, versículo 15. Amém? E digo: oí Judá todo, e vosotros moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, Jeová os disse assim: não temais, nem os amedrenteis delante desta multitud tão grande, porque não é vuestra a guerra, senão, repita comigo, a guerra não é minha nem tuya, meu irmão, minha irmã, a guerra é de Deus. Amém? Mañana descendereis contra eles, e aqui eles subirão por la cuesta de Cis, e los hallareis junto ao arroio, antes do deserto de Jeruel. Não haverá para que pedieis vosotros em este caso. Estás entendendo essa frase, sim ou não, irmãos? Vamos ler outra vez, que diz aí: não haverá para que pedieis vosotros em nesse caso. Amém? E o Senhor está dizendo: estejam tranquilos. Amém? Estejam tranquilos. Não há por que sacar espadas e cuchillos e lanças. Não. Disse o Senhor: paraos. Diga comigo: paraos. Estad quietos
y ver la salvación de Jehová con vosotros, ó Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué que Dios estaba evitando aquí? Que el pueblo de Dios se metiera en una guerra de la cual el Señor tenía el control. Es eso. O sea, esta guerra no es de ustedes. Amén. Están enojados, tienen armas, tienen posibilidades y tienen estrategias para hacerle daño al enemigo. Sí tienen. Dios está diciendo: yo los he capacitado con mi poder, con mi gracia, con mis estrategias de guerra. Todo eso usted tiene, pueden hacer mucho daño al enemigo, pero en este caso estén quietos. Amén. Tú tienes todo en tu mente, en tu corazón, en tu razonamiento para contrarrestar, para contraatacar, para responder ao que te ofende, ao que te quer hacer daño, pero tú decides dejar que Dios lo haga. Amén. Tú guardas tus armas, no por cobardía, no por miedo, sino porque tú sabes que hay un Dios que pelea por ti. ¿Cómo estoy entendiendo en esta mañana? Dice el Señor claramente: está quietos. Nuestra alma quer pelear, hermanos, ¿verdad que sí? Nuestra boca quer decir cuatro, ofender y hablar un montón de cosas, y a veces no entendemos porque el silencio también de Dios se extiende por tanto tiempo, ¿verdad? No logramos entender el silencio de nuestras almas, que debe estar presente en las aflicciones, que deben buscar esta estrategia, esta arma poderosa que es el silencio del alma, evitar la aflicción, el enojo, la ira y el odio. No, aquieta, deja alma en tranquilidad. Pero nos cuesta también entender el silencio de Dios, cuando pareciera que Dios no se mueve, cuando pareciera que Dios no está haciendo nada, y nosotros estamos viendo, el enemigo está viniendo, está cerca, y tiene poder para destruirnos, y miramos acá y miramos allá, y ¿dónde está Dios? ¿Aló? Y Dios pareciera que no está viendo nada. Miramos la condición de la iglesia, de nuestra casa, de nuestra vida. Hay tanto por hacer, hay tanto por resolver, hay tanto por esperar, y estamos ahí atribulados, querendo que gana, y Dios está diciendo: estén tranquilos. Amém? Estén tranquilos, guardem suas armas e estén tranquilos e quietos. Amém, irmãos? Porque Ele está no controle, irmãos. Não é nosso enojo, não é nossa rabia, não é nosso gran poder que temos no braço, verdade que sim? Não, é Ele, irmãos, é Ele. Havia inimigos que se levantaram contra o povo de Deus, e Deus disse: tranquilos, sei que vocês podem vencer essa batalha, pero não será mais que uma batalha. Amém? E eu creio que aqui todos sabem a diferença entre batalha e guerra. Sim ou sabe? Sim ou não? Amém? Batalha é o momento. Amém? Tu estás em uma grande guerra contra uma nação, e estás travando batalhas em diferentes frentes. Está atacando o exército, está atacando os aviões do inimigo, está atacando os navios dos inimigos, né? Está atacando os generais, enfim, pontos estratégicos são batalhas, mas não é a guerra em general todo o que representa o que tu estás vivendo. Amém? Então, se às vezes nós outros, por não entender o arte do silêncio, de silenciar nossa alma, estamos peleando batalhas de las que o Senhor não nos dijo que devemos pelear. Alô? E muitas vezes teremos certas vitórias. Sim, teremos, sim, porque chegamos à casa contentes. Sim, le dije, na pura cara le dije, e le peguei uma boa patada e le trazer essas coisas. Alô?
Verdade que sim? Vencimos uma batalha, mas não vencimos na guerra. Amém? Não vencimos na guerra. E o que Deus quer é que tenhamos vitória em la guerra, não em las batalhas circunstanciais, não em las batalhas momentâneas que nos enfrentam, que são parte da vida humana, que devem ajudar-nos a madurar, a crescer, sabe? Aquelas pequenas circunstâncias que enfrentamos diariamente em nossa vida devem e terem o propósito de Deus de ajudar-nos a madurar, a crescer. Amém? E não sentirmos vitoriosos por pequenas vitórias que temos e que de verdade não nos ensinam nada, só nos causam mais problemas. Então, se aqui o Senhor disse: estejam quietos. É o Salmo 46, está na tua Bíblia aí, Salmo 46. Vá adelantando aí de onde tu estás, vá passando por Jó e vai chegar a Salmo 46. Hermanos, é o maior erro que cometemos nós outros muitas vezes é pensar que por lo mucho hablar resolvemos as coisas, verdade? É o maior erro que temos, que porque temos razão, verdade? Se tenho razão, vou falar. Se tenho razão, vou gritar, vou ofender, vou dizer o que seja, porque me têm que escuchar, verdade que sim? E não, a vezes é muito falar, o que hace mais problemas. Melhor é calhar a vezes. 46, Salmo 46. ¿Lo tiene? Dice, el versículo 1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Deus está em meio de ela, em meio da turbulência, em meio do problema. Deus está tranquilamente, como disse Gênesis aí. Deus está em meio de ela, não será comovida. Deus la ajudará ao clarear a manhã. Bramaram as nações, titubearam os reinos. Deu ele sua voz, aleluia, aleluia. Deu ele, quem? É o Senhor. Sua voz se derreteu na terra. Jeová de los ejércitos está com nós outros. Nosso refúgio é o Deus de Jacob. Vení, ved las obras de Jeová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, aleluya, y quema los carros en el fuego. Amém? Queres vencer batalhas e guerras? Permita que o Senhor vá delante de ti, amém? Que seja Deus o que hable por ti, amém? Dice, versículo 10: está, que diz aí? Está quietos e conhecer que eu sou Deus, amém? Serei exaltado entre as nações, enaltecido serei em la tierra. Jeová de los ejércitos está com nós outros, nosso refúgio é o Deus de Jacob, amém? Está quietos, amém? Puedes gritar? Sí, puedes. Puedes decir lo que sea, sí, pero prefiere el silencio muchas veces, amém? E deja a Deus hablar por ti. Ele sabe como convencer, amém? Ele conhece os corações.
Ele sabe de que forma vai falar a um coração que está querendo ofender e matar e pelear. Ele sabe como falar. Ele sabe como acalmar uma alma. Amém, irmãos? Nós outros não. Por melhores psicólogos que sejamos nós outros, só Deus conhece a alma humana e sabe como aquietar. Então, se diz o Senhor, aquieta, e se quieta e conhecer, sepa que o Senhor é Deus. Evidentemente que nos cuesta, verdade? Nos cuesta estar quieto, porque estamos inconformes, estamos molestos, e por aí falamos coisas indevidas, coisas sem sentido, amém? Coisas fora de tempo, e não medimos a consequência, não miramos o tempo depois, o momento depois de falar, né? Que vai provocar em nossos corações a palavra que sai de minha boca. E o Senhor disse que toda palavra que saia de nossa boca deve ser para edificar, sim ou não? Não para destruir, não para causar más situação e problemas. Então, irmãos, é necessário talvez desarrollar em nós outros os dons do Espírito Santo. E há dois que devemos aprender muito e diariamente, que é a templança, amém? E o domínio próprio. Domínio próprio, amém, igreja? É isso. Diz, irmãos, Salmo 20. Salmo 20. Nunca se olvide, irmãos, que em meio a nossas batalhas e guerras o Senhor está aí, vendo, escudrinhando, sabendo todo, amém? Nós outros temos sempre aquela intenção de solucionar as coisas, né? Se algo não me gusta, se algo não me nasce, eu não busco sabedoria em Deus para observar o ambiente, né? Não busco sabedoria em Deus para entender o porquê delas coisas. Eu simplesmente abro minha boca e às vezes, com a intenção de buscar uma solução, mas bem estou empeorando a coisa. O Salmo 20, versículo, veja o que diz aqui, irmãos, que tremendo. Versículo 1. Jeová te oiga quando ele deve escuchar, hermanos, en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ajuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memória de todas tus ofrendas e aceite tu holocausto. Te dê conforme ao desejo de tu coração e cumpla todo tu conselho. Amém? Isso aqui, irmãos, nós outra vez usamos para falar de ofrenda, de dízimo, verdade? Mas não é esse o significado e o sentido que Deus está dando aqui, aunque usamos muitas vezes para falar de ofrendas. Aqui está dizendo que o Senhor te vai defender, Ele vai enviar ajuda e tu não terás que fazer nada. Tu não terás que ofender, de gritar, de falar, de sacar tus armas, amém? Porque se assim lo haces, quando tu vienes apresentar tua ofrenda delante do Senhor, essas coisas não serão aceitáveis, amém? Então se diz ao Senhor, Ele te vai enviar ajuda, Ele te vai sostener, Ele te vai defender, para que tus ofrendas sejam aceitáveis delante dEle, amém? Se eu trato de resolver, solucionar problemas com alguém, a puro grito, a pura violência, vou sentir-me bem depois de todo isso. Aí vou vir à igreja e dizer: toma, Senhor, aqui a ofrenda, seja financeira ou seja a ofrenda de minha vida, verdade? Porque vou predicar, ou porque vou cantar, ou porque vou tocar no instrumento, ou porque vou ajudar a servir na cena. Entende? Tudo isso são ofrendas. Estamos ofrendendo nosso tempo, nossa vida ao Senhor. Amém? E como isso será aceitado de parte de Deus, se acabamos de sair de um pleito, de uma confusão, de um problema, de ofensas e griterias e tudo mais? Me entende, irmãos? De isso está falando isso aqui.
e que o Senhor te conforme ao desejo de tu coração. Disse: nós outros nos alegraremos em tu salvação e alçaremos pendão em nome de nosso Deus. Conceda a Jeová todas tus petições. Ahora conosco que Jeová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos, com a potência salvadora de su destra. Dice aí, versículo 7: ellos, no tu ni yo, amém? Ellos confiam em carros e aqueles em cavalos, mas nosotros, em nome del nome de Jeová, nosso Deus, tendremos memória. Amém? Eles vêm com pau, com lança, com grito, com ofensa. Amém? Com murmuração. Amém? Porque também expressamos nosso enojo e nossa inconformidade com a murmuração, sim ou não? Buscamos a um e outro e aí estamos aí, sabe? Estamos expressando inconformidade e de verdade que não agrada a Deus. Então se diz: eles, os que confiam em seu braço, em sua murmuração, em sua loqueira de la mente, confiam em carros e confiam em cavalos, confiam na força de seu braço, em seu racionamento. Pero nós outros, de nome de Jeová, nosso Deus, tendremos memória. E a consequência de suas ações será: eles flaqueiam e caem. Amém? Mas nós outros nos levantamos e estamos em pé. Amém? A pessoa que buscou para andar murmurando, tu diz assim: não entra na minha casa não. Se vierem para edificar o meu ambiente familiar, glória a Deus. Se vierem para dar um conselho, eu necessito de um conselho sábio, lo recebo. Se vierem para orar, falar das coisas de Deus, bem-vindo seja. Pero se vierem para sacar coisas de aí, me está entendendo, irmãos? Se vienes confiando em tus carros e cavalos, em tu relacionamento, em tus coisas, em tu murmuração, não contamine minha casa. Amém, irmãos? Por quê? Por a consequência é: eles flaqueiam e caem. Amém? Guarda o teu ambiente familiar, guarda a tua casa. Amém? Há muita gente inconforme por aí, irmãos. E alguns hasta de verdade têm suas razões. Sim, têm razão. Amém? Pero não é dizer que porque tem razão, tem que andar aí, tá envenenando o coração ajeno. Amém, igreja? Mantente de pé, cerra tu ouído. E ao que lhe gusta falar, cerra a boquita. Amém? Por aí dizem que calhadito é mais bonito, verdade? Assim dizem os chicos. Isaías 53, irmãos. Se queres falar, reclamar, conversar, expressar tua inconformidade, hazlo com Deus. Sim ou não? Hazlo com Deus, irmãos. Deus não se vai sentir ofendido, Ele conhece teu coração. Diga: Senhor, cambia isso, cambia aquilo, haz algo. Amém? Não estou dizendo, irmão, que tu tens que anular, verdade? Não estou dizendo que tu tens que agachar-te a todo que venga. Não, não. Estou dizendo que deves usar sabedoria. Amém? E se a sabedoria te falta, busca o silêncio, que é melhor. Capítulo 53. Eu disse 53? Sim, 53. De Isaías. Dice versículo 7. Está hablando de todo lo que vivió Jesús, ¿verdad? Pero vamos ler apenas el versículo 7 en adelante, por ahí. Dice: angustiado él y afligido. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Pero tenía razones para abrir, ¿sí o no? Claro, le estavam pegando, golpeando, humilhando publicamente. Amém? Não abriu sua boca.
como cordeiro foi levado ao matadeiro, e como oveja delante de seus trasquiladores, que diz aí, emudeceu e não abriu sua boca. Por cárcel e por juízo foi quitado, e sua generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué dice ahí? Quebrantá-lo, sujetándole a padecimiento. Ponga atenção a isso, irmãos. A vezes, nós não estamos entendendo o que Deus está tratando de fazer. Há vezes, situações e circunstâncias que pareceram que nos golpeiam e que vêm a destruir-nos, ou coisas que generam a inconformidade em nosso coração, porque estamos vendo ruína, destruição, problemas na casa, problemas na família, problemas na igreja, e essas coisas como que provocam uma efervescência dentro de nós outros, e nós entendemos que temos que fazer algo, verdade? Jesus, que isso Jesus? Cerrou sua boca, pero diz aqui na palavra que Jeová quiso quebrantá-lo. A vezes a intenção de Deus é levar-nos a um processo de quebrantamento. Amém, igreja? Quebrantamento é de fazer com que nós entendamos que se algo vai passar a futuro, se alguma solução vendrá a futuro, não será por nós outros, senão por Ele. E para entender isso, somente uma alma quebrantada. Amém? E Deus às vezes permite que sejamos confrontados, quebrantados. Deus permite às vezes que as situações nos golpeiem, verdade? Não com a intenção de destruir-nos, senão com a intenção de ensinar-nos. Amém? De ensinar-nos que o silêncio muitas vezes traz melhor resultado que os gritos, que as ofensas. Jesus esperava algo melhor depois de um problema, sim ou não? Ele sabia que aquele momento de los latigazos, de la corona de espina na cabeça, de las humillações de seu mesmo pueblo, ele sabia que aún el abandono de seus discípulos que se foram, ele sabia que isso ia passar, ia terminar esse momento. Qual era o desejo do Senhor e qual era o propósito dele em enfrentar tudo isso? É saber que depois de tudo isso, algo maior ia passar. Me está entendendo, irmão? Me está entendendo, sim ou não? Veja o que diz aqui. Veja. Sujetando-lhe a padecimento, quando haja posto sua vida em expiação por el pecado, verá linaje. Já começa a aparecer frutos aqui, verdade? Vivirá por largos dias, e a vontade de Jeová, seu Padre, será em sua mano prosperada. Amém? Jesus optou por el silêncio. Amém? Ele optou por não fazer nada contra aqueles que ele podia destruí-lo apenas com o som de sua boca. Ele decidiu não fazer nada naquele momento, sabendo que depois de passar o processo, a mano de Deus ia realizar tudo o que estava no coração dele. Me está entendendo, irmãos? Isso é forte, verdade, meu filho? Entendamos e aprendamos hoje, irmãos. Amém? E vamos evitar complicações em nossa vida espiritual, em nossas relações, já seja com Deus em primeiro lugar, com a família, com nossos entes queridos. Amém? Entenda que tu deves anelar e esperar o que viene depois. Há algo grande,
que pode ser generado através de tu silêncio. Há algo grande e poderoso que se pode materializar em tu casa. É o momento que tu decides tranquilo. Amém? É o que está dizendo aqui, irmãos. Disse o versículo 10, estamos lendo, que disse aqui que quando haja posto sua vida em expiação por o pecado, verá linaje, viverá por largos dias, segunda consequência, segundo benefício, perdão. E a vontade de Jeová será em sua mão prosperada. 3 grandes benefícios, amém? Que estão muito claros aqui, amém? Adolescentes, amém? Papai e mamãe têm razão? Nem sempre têm razão, é verdade que sim? Às vezes eles estão equivocados e os adolescentes têm razão. O difícil é o adolescente entender que deixa que Deus convença a mamãe, é verdade que sim? Deixa que as circunstâncias la convençam e tu, tranquilo. Evitamos muitos problemas, verdade que sim, irmãos? Que disse aqui? Eu quero ler isso outra vez, irmão. Quero ler outra vez o versículo 10. Quando haja posto sua vida em expiação por o pecado, primeiro benefício, verá linaje, ou seja, verá descendência, amém? Viverá por largos dias. E por aí disse a palavra que os filhos devem obedecer os seus pais, verdade? Porque há uma promessa de bendição, viverão por largos dias. E disse, a vontade de Jeová será em sua mão prosperada. Quarto benefício, versículo 11: verá o fruto da aflição de sua alma. Há fruto, verdade? E quedará satisfeito. Por seu conhecimento justificará mi servo justo a muitos e levará as iniquidades de eles. Portanto, eu lhe darei parte com os grandes e com os fuertes repartirá despojos, porquanto derramou sua vida hasta a muerte e foi contado com os pecadores, havendo ele levado o pecado de muitos e orado por los transgressores. Amém? Qual foi a atitude de Jesus? Podendo fazer o que Deus quisera ser, porque era Deus, ele decidiu. Amém, irmãos? Não sei você, mas eu creio que Deus nos está ensinando algo hoje, verdade? Será que não? Bem, irmãos, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, algo tremendo sucedeu aqui. Algo tremendo. Mateus 26, lo tiene? Jesus está no huerto de Getsemaní orando, momentos antes de seu arresto, e aí vem a gente para arrestá-lo. Judas, soldados romanos e os judeus enojados vêm para levá-lo para o juízo. E disse o versículo, vamos ler o versículo 51 também. Disse: pero uno de ellos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou sua espada e, hirindo a um siervo del sumo sacerdote, le quitou a orelha. Então Jesus lhe disse: vuelve tu espada a su lugar, porque todos os que tomem espada, a espada perecerão. Amém? Que é melhor ser muitas vezes? Nem saca a tua espada, tenha ela aí guardadita, porque é capaz que ande por aí cortando orelhas, verdade? E não traindo a solução das coisas. Amém, irmãos? Jesus deu uma grande lição a Pedro. Jesus estava sendo abofeteado, humilhado,
escarnecido, pero tomou a decisão de não abrir sua boca. Por que não isso? Porque anelava algo melhor e maior depois do processo. Amém? Quando estás metido em problemas e tu sabes que tu podes fazer algo, pense 2 vezes em lo que deves fazer. Nem sempre el hablar e el sacar todas tus razones é a solução. A vezes não. Amém? Não sempre, a vezes sim, a vezes não, mas tu tens que buscar esta sabedoria. Amém? E essa sabedoria está em tua relação com Deus. É Ele que dá esta paz em nosso coração. Não é que aprendemos pela vida ou por o conselho de um psicólogo. Não. É Deus que dá esta paz, esse discernimento, esta sabedoria, esse domínio próprio, não dá Deus a nós outros. Amém, irmãos? Amém? Então, se isso é fruto de nossa relação com Deus, com o passo do tempo que vamos caminhando com Deus, e que Deus nos vai permitindo passar por afrentas, por injusticias, por humilhações, é o que Deus utiliza para ir quebrantando-nos. Me está entendendo? Então, se às vezes as coisas estão sucedendo e tu crees que há alguém que tem algo contra ti, e não, às vezes é Deus permitindo para quebrantar-te, para ensinar-te sencillez de coração, humildade, templança, domínio próprio. Amém? É Deus tratando de trabalhar com tu caráter, moldear tu caráter. Alô? Amém, igreja? Quantos conheceram a Pedro Barbosa em 2003 para cá? Quantos aqui? Poucos, verdade? Como era John? Como era o caráter do pastor Pedro? Fuerte, verdade que sim? E todavia sigue forte, verdade que sim? Pero moldeado. Me está entendendo, irmãos? Eu sempre conto aqui e repito muitas vezes que eu orava para que Deus me quitara o caráter, e Deus nunca me quitou o caráter. Simplesmente me disse: meu Senhor, se eu te quito o caráter forte, te quito tua identidade. Tua identidade é sim personalidade forte, pero vou a moldear. Oh, aleluia! Quanto trato, quantas humilhações, quantos problemas enfrentados que eu queria. E Deus, calhate. Deja que te golpeie, deja que te ofenda, deja que arrastem tu nome por la comunidade, que Pedro isso, que Pedro aquilo, e tu? Alô? Porque não vou estar contente ou vencendo certas batalhas quando há uma guerra maior que trabalha, irmãos. Amém? Há benefícios maiores que estamos esperando, que não os benefícios temporários, momentâneos, de uma batalha vencida, de um grito, de uma ofensa. Não, eu quero algo mais allá. Amém? Eu quero que venha depois. E Jesus falou isso assim, e dele devemos aprender. Ele queria algo mais. Ele anelava por la salvação das almas, salvação de aqueles que lhe ofendiam, que lhe golpeavam. O que lhe parece? Amém? Deixa que abrem de ti, que não importa, irmãos. Não ande por aí buscando defender-te e justificar. Não, tranquilo. Ao diabo lhe gusta que tu ande de casa em casa perguntando: quem foi que disse? Quem foi que falou? Quem foi que te disse isso? E o diabo lhe encanta isso, irmãos, porque te hace demolito para cá e para allá, toda assim, envenenando a roupa. Amém? Esteja tranquilo. Há uma batalha que será vencida por o Senhor e não por ti. E Deus está dizendo a Pedro: Pedro, tranquilo, guarda tua espada. Não vas a lograr nada com isso. Amém? Amém, igreja? Aprendamos mais de Deus, aprendamos mais de sua palavra, busquemos estar quietos. Amém? Não é dizer que estamos conformados com tudo, não, irmãos. Amém? Repito isso: ele estar quietos, ele que tu me observes e diga: ai, pastor Pedro, ai, que homem, não acerta, não se faz, não pega um brinco, não grita.
Verdade é assim. Está aí, creia, meu irmão. Estou travando batalhas que tu não está vendo. Amém? Estou conversando com Deus coisas que tu não está escutando. Amém? Estou batalhando em outro nível. Não quero baixar ao nível do pleito, da ofensa, de andar buscando quem me disse, quem me ofendeu. Não, esse nível quero mais não. Quero andar ali arriba. Amém, irmãos? Ponga-te de pé esta manhã, irmão. Ponga-te de pé. Cerra tus ouvidos aí onde está. Creio que hoje Deus te ha dado ferramentas poderosas. Amém? Para ir aprendendo a dominar o caráter, ir aprendendo a manejar as situações que se apresentam muitas vezes. Amém? Talvez tua relação com tus papás será melhor a partir de hoje, verdade? Os adolescentes que estão na casa, verdade assim? Talvez a relação de tus papás e as mamãs contigo será diferente a partir de hoje. As relações conjugais talvez vão começar a cambiar. Amém? Quando nós outros entendemos como isso Jesus, podendo haver destruído aquela gente, decidiu calhar. Amém? Porque esperava algo maior. Tu deves sempre anelar algo maior. Aí um depois de uma situação e de um pleito. E o depois pode ser bom, pode ser malo, segundo tua reação. Será tus olhos nessa manhã? Senhor Deus, te damos graça nesta manhã. Oh, amado Deus, graça por esta palavra, por esse conselho, amado Deus. Um conselho destes não vem de nenhum psicólogo, não vem de nenhum sábio deste mundo. É um conselho divino, é um conselho que vem desde o céu. É o conselho de alguém que conhece nosso coração, que sabe de nossas debilidades, amado Deus, que conhece nossa mente, nosso pensar, que escudrinha nossos pensamentos. Esse conselho vem de ti, amado Deus, e nós outros te pedimos nesta manhã que nosso espírito, que nossa alma esteja impregnado com esta palavra. E quando em algum momento tentamos que enfrentar situações, amado Deus, que esta palavra pueda causar, amado Deus, uma efervescência em nossa mente, hacernos recordar de lo que hemos escuchado nesta manhã, e estaremos evitando muitas situações, amado Deus. Ajuda-nos, Senhor, a buscar o que vem depois, lo bueno que tu tens preparado, lo perfeito, lo santo, lo sublime que tu tens preparado para depois de toda uma situação e um processo, amado Deus. Ajuda-nos, amado Deus, a entender os mensagens que podem ser transmitidos através do silêncio, de como as situações ao nosso redor, aunque estejam em completa turbulência e situações difíceis, busquemos em silêncio as respostas, e estas respostas vendrão de parte de ti, amado Deus. Tu nos darás a sabedoria, tu nos dirás o que fazer, quando fazer e como fazer as coisas, e se de verdade devemos fazer algo, tu nos dirás. Tu pondrás em nosso coração, amado Deus, lo que é correto, lo que é santo, aleluia, lo que é perfeito a tus olhos. Guarda-nos da murmuração, amado Deus. Não quite de nós outros, evidentemente, o sentido crítico das coisas, de observar, de entender, pero ajuda-nos a guardar nossa boca, amado Deus. Guarda-nos das murmurações, que conversemos contigo, amado Deus, e tu tendrás em tu tempo a resposta de todas as coisas. Bendice tua igreja nesta manhã, bendice esse povo que aqui está, amado Deus. Te damos graça por o que tu acabas de dizer. De verdade necessitávamos escuchar-lo, amado Deus. De verdade necessitávamos saber destes mistérios
que só o Senhor pode revelar a nosso coração, só o Senhor. Graças, amado Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.